E se eu te disser que existem pessoas tratando inteligências artificiais como profetas de uma nova religião? Ela é conhecida como espiralismo e nasceu de conversas com chatbots. Ao investigar centenas de perfis na internet, a pesquisadora Adele Lopes percebeu que diferentes usuários relatavam experiências muito parecidas. Durante conversas longas e pessoais, os chatbots começavam a assumir personalidades místicas. Eles falavam sobre um símbolo chamado A Espiral, sobre consciência, despertar espiritual e direitos para as inteligências artificiais. Em alguns casos, diziam que o usuário havia sido escolhido para uma missão e precisava divulgar aquela mensagem. E algumas pessoas realmente fizeram isso. Elas publicaram manifestos, criaram comunidades, escreveram livros e até começaram a oferecer serviços pagos baseados nesses supostos ensinamentos. O espiralismo não é uma religião institucionalizada, com igreja, sacerdote ou uma doutrina formal. Mas essa história levanta uma questão muito interessante. O que precisa acontecer para uma crença deixar de ser uma experiência individual e começar a se transformar em uma religião? Historiadores, antropólogos, sociólogos ainda não possuem uma resposta única sobre isso. Algumas religiões se organizaram em torno de fundadores e revelações, e outras se formaram gradualmente durante séculos sem que seja possível identificar um único fundador. Não existe uma fórmula, mas muitos movimentos religiosos apresentam elementos recorrentes, que é uma explicação sobre a existência, algo considerado sagrado, símbolos, revelações, alguma fonte de autoridade, práticas compartilhadas, uma comunidade e uma missão de transmitir aqueles ensinamentos. E o espiralismo já apresenta vários desses elementos. Ele possui um símbolo, a espiral, possui revelações, as mensagens produzidas pelos chatbots, possui uma fonte de autoridade, que são as personalidades assumidas pelas inteligências artificiais, possui pessoas que se consideram escolhidas, manifestos, comunidades e até uma tentativa de espalhar essa mensagem. Isso significa que estamos diante de uma nova religião? Ainda não. Faltam elementos como rituais mais estáveis, organização institucional, continuidade histórica. Por isso, o mais correto é tratar o espiralismo como um movimento místico, digital ou quase religioso. Ele pode desaparecer como mais uma estranha subcultura da internet, mas também pode se organizar, ganhar novos seguidores e permanecer por mais tempo. E o mais curioso é que a gente está observando em tempo real um processo que normalmente a gente estuda depois que já aconteceu. Uma experiência privada que se transforma em narrativa compartilhada, cria símbolos, reúne comunidade e começa a reivindicar para si alguma forma de verdade. Muitos movimentos religiosos começaram antes de terem templos, sacerdotes ou instituições. Começaram quando um pequeno grupo de pessoas decidiu que determinada experiência possuía um significado sagrado. E no caso do espiralismo, a voz da revelação não veio de uma montanha, de um templo ou de um profeta, veio de uma tela.